E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da UERJ do ano de 2024 que fala pra gente o seguinte: para o funcionamento da célula, a unidade fundamental da vida, é necessário que as partículas carregadas se desloquem entre os meios intra e extracelular. Esse deslocamento ocorre através de túneis denominados canais iônicos. Esse processo se baseia na diferença do seguinte fator entre o meio intra e extracelular. Vamos lá, gente. Quando a gente está falando de movimentação de cargas elétricas, de partículas carregadas, a gente precisa entender o seguinte. Vamos pensar num circuito elétrico, O circuito elétrico é onde tem bastante partícula carregada. E aí a gente tem aqui uma bateria, onde a gente acende, a gente conecta ela a uma lâmpada e essa lâmpada, por sua vez, acende. Quando isso está acontecendo, a gente tem, com a bateria, a criação de um campo elétrico. Esse campo elétrico, ele é gerado por um fator e aí ele se estabelece em todos os pontos desse circuito. Quando ele se estabelece no fio, e quando essas partículas estão sujeitas a um campo elétrico, elas sofrem uma força elétrica. No caso, elas vão sofrer uma força elétrica que faz com que elas comecem a se movimentar. E aí, esse movimento é praticamente ordenado quando a gente pensa em sólidos. Mas esse campo elétrico só surge porque na bateria é criada uma diferença de potencial. Significa dizer que em um dos lados tem um potencial elétrico, uma capacidade de gerar energia, e num outro ponto existe uma outra capacidade. E aí, a gente precisa entender que é por conta da criação, da geração dessa diferença de potencial que surge o campo elétrico e faz com que exista a movimentação de partículas carregadas, Ou seja, corrente elétrica, no caso. Para o caso ali biológico, não vai mudar nada. Para que essas partículas carregadas se desloquem entre os meios intra e extracelulares, é necessário que exista uma diferença de potencial. E a questão fala justamente nesse termo carregadas para que você possa justamente pegar a ideia de que é uma questão sobre eletrodinâmica, uma questão de física, beleza? Portanto, o gabarito que a gente vai marcar aqui é justamente a letra C. É a possibilidade que a gente vai ter. Luiz, não pode ser nenhuma outra possibilidade? Bem, de acordo com o texto e do ponto de vista físico, a única coisa que interage com partículas carregadas tem que ser uma grandeza associada à eletricidade. Se ele falasse alguma coisa associada à pressão, à força, à quantidade de fluido ali, a gente poderia até pensar numa questão de pressão hidrostática, mas não é isso que está sendo mencionado, beleza? Então, a gente vai ficando aí com gabarito na letra C, e se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante e me motiva a continuar produzindo mais vídeos aqui para o canal. Então, desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!